Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2025, com informações importantes, tá? Tem novidade sobre 2005 e o Inter buscando ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Tem novidades importantes sobre a final do Campeonato Gaúcho, arbitragem definida e árbitros do estado do Rio Grande do Sul vão apitar os dois clássicos grenais. Tem polêmica em relação a quem será o árbitro de vídeo. A gente também fala do jogador que saiu no bid e é reforço para o técnico Paulo Pezzolano na quarta-feira contra o Remo lá em Belém do Pará pelo Campeonato Brasileiro e o jogador que está rescindindo o seu contrato com o Internacional. E novidades sobre os reforços eu também trago nesse vídeo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro, esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Lá na KTO tu encontra as melhores odds, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Lembrando, nesse meio de semana tem Campeonato Brasileiro, com a dupla Grenal em campo na quarta-feira à noite, mas a partir de amanhã, terça-feira, tem Champions League lá na KTO, então aproveita, tu que não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, te registra lá na KTO e vai dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Quero começar falando sobre o Clássico Grenal do final de semana, porque já temos datas e horários confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol e a arbitragem também. Bom, vamos começar pelas datas. Os próximos dois domingos, tá? O Inter vai jogar no domingo, 18 horas, contra o Grêmio na Arena, jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho, e o jogo de volta no Beira-Rio, dia 8. O Inter, dono de melhor campanha, vai poder decidir em casa às 18 horas também esse jogo no estádio Beira-Rio. O que está definido em relação à arbitragem? Não teremos arbitragem de fora do estado do Rio Grande do Sul. Quem vai comandar a partida de ida será o árbitro Anderson Daronco e no VAR teremos Daniel Nobre Bins, tá? Principalmente o Bins, gente. É um cara que a gente sabe que o Inter não se agrada. Tem um histórico contra o Internacional que incomoda a direção. Ano passado, quando o D'Alessandro era diretor técnico do Inter, e todo mundo lembra quando o D'Alessandro, quando o jogador ainda do Inter em 2019, é expulso na final do Gauchão de 2019 no banco de reservas, discute bastante com o Daniel Nobre Bins, que era o quarto árbitro naquela ocasião. Ano passado, o D'Alessandro reclamou muito do Bins como VAR também de um clássico Grenal. A gente sabe que o Daniel Nobre Bins não agrada a direção do Inter, mas Daronco como árbitro, Bins como VAR do jogo de ida. Na volta, Rafael Klein, que foi o árbitro do jogo do Grêmio ontem, lá contra o Juventude, e no VAR teremos Marcelo Neto, tá? Que não é um nome tão conhecido, mas será o árbitro de vídeo do jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. O que tu achou? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Quero avançar aqui porque o Inter agora pensa no jogo de quarta, né? Lá contra o Remo em Belém do Pará, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não venceu, tem 1 ponto em 9, apesar de boas atuações nesses 3 primeiros jogos. O Inter precisa vencer a primeira dentro do Campeonato Brasileiro, ainda com possibilidade de sair da zona de rebaixamento. E o Pezzolano ganha um reforço para esse jogo de quarta. Além do Carboneiro e do Paulinho Paula, que vão voltar do departamento médico e serem relacionados. O Vitor Gabriel ainda não é confirmado. O Pezzolano até disse na coletiva, após a vitória por 4-0 contra o Ipiranga no sábado, que ele tenta um retorno do Vitor Gabriel, mas que isso não é certo. Mas ele vai ter um reforço pela primeira vez à disposição, que é o Matheus Bahia, que hoje foi regularizado do BID, Boletim Informativo Diário da CBF, contrato definitivo de 2 temporadas com o Inter, e vai viajar com a delegação para Belém do Pará. Já está pelo menos 2 semanas treinando aqui no CT Parque Gigante. Agora, como ele não pode jogar o gauchão, né, chegou um pouco depois do prazo de inscrições, ele e o Kaique, vai estar à disposição para o jogo de quarta-feira. Deixa eu falar aqui sobre o jogador que está rescindindo o seu contrato com o Internacional, que é o Alan Benítez, tá? A gente falou aqui no final de semana, a informação que vem do Paraguai é de que existe um acerto entre o jogador e o Libertad do Paraguai. O Cerro tinha tentado, mas tem a questão do transfer ban. O Libertad, onde o Alan Benítez já jogou também na sua carreira lá no futebol paraguaio, está fechando a sua contratação e para isso o Inter vai rescindir o seu contrato
e vai deixar de pagar um salário ali na faixa de 300, 350 mil, que é o valor que custa aos cofres do Inter por mês o lateral direito. O Inter agora negocia uma rescisão de contrato para que ele se apresente lá no Libertad e deixe o Internacional, tá? Peraí, tu ainda não é inscrito aqui no canal? Cara, te inscreve agora, é de graça. Se tu tá me vendo pela TV, pelo computador, pelo celular, tablet, iPad, por qualquer lugar, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Tu dá uma força enorme, já somos mais de 107 mil inscritos todos os dias, os 365 dias do ano, atualizando tudo do Inter para você, torcedor colorado, tá? Então, não é inscrito? Te inscreve agora e dá essa força aqui no canal. Sobre reforços, chegadas, ainda não temos novidades sobre quem será o zagueiro. O que sabemos é que existem 2 nomes hoje sendo trabalhados. O do Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou da Rússia, que eu até já trouxe para vocês. A tendência é que não seja ele, é muito difícil porque ele tem contrato até meio do ano lá na Rússia, o Lokomotiv tá brigando por título russo, então é difícil que eles liberem esse jogador agora. O Diego Carlos, que pertence ao Fenerbahçe da Turquia e está emprestado ao Como da Itália, esse jogador é mais dentro da realidade do Inter pelo fato de não estar jogando. O Como topa rescindir o empréstimo do Diego Carlos para repassar o jogador via Fenerbahçe, que é quem tem os direitos econômicos e federativos do jogador, emprestá-lo ao Internacional, 32 anos, jogou muito bem no Sevilha durante a carreira, no Aston Villa também, e é a bola da vez para quem sabe reforçar o Inter que corre contra o tempo, né? No início da próxima semana, na terça-feira, dia 13 de março, fecha a janela de transferências e o Inter corre contra o tempo para tentar anunciar a contratação do Diego Carlos. É hoje o ficha 1. Até a gente comentou aqui, né? O Leonardo Oliveira da Rádio Gaúcha tem a informação de que o Inter tem um acerto com um zagueiro. Ele não garante que é o Diego Carlos, mas a informação dele é que tem um acerto. A informação que eu tenho é que o Inter está, sim, com conversas, não vou dizer que encaminhadas, mas que caminharam bem nos últimos dias em relação a esse zagueiro. Não tive a confirmação de que é o Diego Carlos, tá? Só a confirmação de que o Diego Carlos é um dos nomes que foi trabalhado nos últimos dias. Mas a informação que eu tenho é que a ideia do Inter é, nessa semana ainda, para anunciar até o dia 3 no máximo, o Inter quer fechar a contratação do zagueiro ainda nessa semana. Bom, quero também falar aqui da novidade sobre o Inter pleiteando o reconhecimento do título brasileiro de 2005. Por quê? Na próxima semana, no início da próxima semana, tem reunião no Conselho Deliberativo do Internacional e nessa reunião, dentre vários assuntos, 2005 será um deles. Essa reunião vai ser importante para a nominata de integrantes da diretoria. O Inter passou por mudanças na sua estrutura interna de direção, e aí quando eu digo direção, não departamento de futebol, ele está muito bem obrigado com Abel, Fabinho Soldado e o Conselho de Gestão do Inter, mas outras pastas como relacionamento social, comunicação, marketing, o Inter está passando por mudanças nesse sentido e vai ter a nominata dos novos integrantes oficializada na reunião do Conselho no início da próxima semana. Vai ser debatido também reajuste de mensalidades, a estátua para Abel Braga e a votação de adoção de medidas para o Inter pleitear o título de 2005. Por que eu digo isso, tá? Por que vai ter uma votação no Conselho Deliberativo? O Inter hoje está pleiteando o título de 2005 em um trabalho interno do conselheiro Leonardo Aquino, do presidente Fernando Carvalho e do presidente Alessandro Barcelos. Hoje o Inter, como instituição, ainda não está oficialmente pleiteando o título de 2005. Isso vai precisar agora passar no Conselho. Vai ter uma votação. A tendência é que por ampla maioria seja aprovada essa busca do Inter como instituição pelo título brasileiro de 2005 e até pelo que eu já ouvi e trouxe aqui no canal na semana passada ou há 2 semanas atrás aqui, a gente falou. O Inter está muito confiante e o Inter está terminando já num processo final de elaboração de provas para serem enviadas à CBF, justificando que o Inter tem que ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Então, na semana que vem, em reunião do Conselho, vai ter uma votação importante em relação a esse assunto, mas a tendência é que seja muito positiva, com ampla maioria, e aí agora, não seja só presidente Fernando Carvalho, Leonardo Aquino, conselheiro do Inter, presidente Alessandro Barcelos buscando isso. Não, o Inter como instituição buscando ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005, tá? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.